Olá, meus vampiros e minhas vampiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E vocês, como estão vendo, né, agora tô um pouquinho mais à chegada de vocês. E com o nosso bate-papo de hoje, bate-papo meio que solo, né, e espero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando. É um desabafo da minha leitora. Aqui estou com a skin filha de Drácula, leitora e não autora, enfim, todo o processo de escrita, mas sim como leitora, porque, enfim, como estou falando aqui, desde 2016, nem tentando lembrar quando eu criei o canal, enfim, desde 2016, eu venho falando de livros, de séries e tudo isso, venho dando dicas, divulgando alguns livros e tudo mais. Mas eu preciso comentar de um assunto que vira e mexe, vem nas bookreads, aparece nas bookreads, e é um assunto que pra mim eu fico assim, puta que pariu. Vamos, né, falar o português claro. Como que isso acontece? Quando me deu a ideia de fazer esse vídeo, foi de uma situação que aconteceu algumas semanas atrás já, mas como eu estava aqui organizando toda a agenda do canal, enfim, todas essas informações, eu falei assim, não, vou ter que esperar um pouquinho. Mas esse vídeo provavelmente será atemporal. Porque, como eu disse, vira e mexe. Sempre tem pessoas que vêm e que falam e que causam. Que é sobre o quê? Pessoas como eu, que leio todos os gêneros, eu leio, gente, até livro de autoajuda, se vocês me entregarem, eu vou ler. Então, tipo assim, eu não tenho um gênero fixo para ler. Obviamente, meus gêneros mais favoritos é a fantasia e o romance. Romantasia também, né, na maioria das vezes está ali junto, mas é um dos gêneros que eu mais gosto de consumir, mas também consumo terror, enfim, inúmeros outros gêneros e livros, enfim. Só que o que está acontecendo? Eu tô ficando revoltada. E não sou só eu que tá acontecendo isso. Conversei já com algumas pessoas que gostam desse gênero que eu vou falar agora. Na verdade, não é nem um gênero, é um período da literatura que aconteceu e a gente tá ficando com raiva de falar que nós somos leitores de livros clássicos. Motivo, o fandom. Gente, tá insuportável, tá? E na verdade, sempre foi. Vamos lá, né? Tipo assim, vamos pensar assim na linha cronológica. Quando eu era mais nova, lá na minha adolescência e tudo mais, ler clássico já era chato pra cacete. Não era todo mundo que gostava. E eu entendo isso, porque eu comecei a ler clássicos lá na época na escola com 12, 13 anos, ou até menos. Eu acho que comecei a ler clássico com 11, por aí, que eram os livros de Shakespeare. Eu sempre fui apaixonada por teatro. Shakespeare, as obras dele são no formato para teatro, então eu sempre acabei lendo Shakespeare, enfim, e outras obras dele. Comecei a ler Clarice Lispector, Machado de Assis, enfim, inúmeros outros escritores e até poetas, que agora tem um que é brasileiro também, que eu não vou conseguir me lembrar o nome dele. Eu só lembro do poema, mas o nome do autor me fugiu a cabeça. Mas faz parte, eu sou bem esquecida mesmo. Vou até pesquisar aqui, peraí, que eu vou mostrar pra vocês, porque aqui é ao vivo, né, gente? Então tudo que, se eu me esqueci, peraí, o amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói, mas não se sente. Luiz de Camões. Aqui, ó. Luiz de Camões. Ele não, eu acho que ele não é. Luiz de Camões, eu acho que ele é português, né? Luiz de Camões. Luiz de Camões. É isso aí. Ele é um português. Mas, enfim, para vocês terem uma ideia que livros clássicos comigo, eu sou fissurada, sou apaixonada. Vamos pesquisar aqui. Esse aqui, Machado de Assis, que eu já falei, né? Ó, tá vendo? Minha cabeça aqui não tá nem tão esquecida. Enfim, li vários livros clássicos e, gente, eu sei o quanto é chato, por exemplo, para adolescente que não é acostumado com leitura,
já é chato ler. Adulto, até mesmo adulto. Gente, vocês já pararam para pegar a forma da escrita, a forma como é lido? Outra coisa, já li Dostoiévski, sou apaixonada, já li eu não sei falar o nome dele, Dostoiévski, um negócio assim, eu sou meio ruim pra... Vocês já sabem, né? Que eu sou meio ruim para falar nome de autores e nomes de outras línguas também, né? Mas enfim, li todos esses clássicos, li todas essas, tipo assim, inúmeros, porque eu sempre fui apaixonada. Só que se a gente vai pegar lá para um adolescente ler, já é chato pra cacete, porque para você entender uma Jane Austen, uma Emily Bronte, por exemplo, que Jane Austen e Emily Bronte, eu comecei a ler elas com os 14, 15 anos, que foi por causa de Crepúsculo, inclusive, né, que já conhecia o Mercador de Veneza, vi lá Emily Bronte e Jane Austen, que é a Bela lia, eu falei assim, vou conhecer essas obras, e para mim foi tranquilo. Só que, para muitas amigas minhas que leram a Crepúsculo e foram tentar ler Shakespeare, Jane Austen, Emily Bronte, que foi tentar ler esses livros, já não gostou. Não gostaram, né? E tem aquela... Gente, nunca me achei extremamente culta, tá? Por ler esses livros ou por ler qualquer tipo de livro. Nunca me achei, tipo assim, tá, eu li porque eu gosto de ler e eu consegui ler. Iracema, para mim, quando eu li, é um livro extremamente difícil, e eu que já estou acostumada com isso, achei extremamente difícil, apesar da história ser maravilhosa. Muitas das palavras eram muito do tupi, sabe? Muito truncadas as palavras, muito antigas, diferente dos outros autores que eu li, que inclusive alguns eu já tinha lido até antes, porque na minha escola foi separado, eram 12 livros no primeiro, segundo, terceiro colegial, e a gente tinha que ler 4 livros por ano, que caía nas provas de Enem, de universidades, enfim, era o que a gente precisava estudar. E, gente, estou estudando, sempre estudei em escola pública, tá? Não fiz cursinho, não estudei em escola particular, sempre fiz escola pública, né? Então, quando eu fui pegar Iracema, foi um dos livros mais difíceis que eu já li. Então, aí a gente pega esses livros que já são extremamente difíceis de ler, não são livros que as pessoas vão atrás para ler, pelo menos não no início. Eu, inclusive, não aconselho, independente se você é adolescente ou se você é um adulto, eu não aconselho a começar pelos clássicos, porque você precisa ter aí um costume de leitura, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, ler é chato. Tá, ler é chato por quê? Qual livro que você tentou ler? Ai, Mercador de Veneza. A pessoa vai odiar. A verdade é essa. Porque ela não está acostumada nem com o formato de teatro para ler o livro. Então a gente tem que pegar livros o quê? Livros com uma escrita mais simples, com um compreendimento mais simples. Quer dizer que esses livros são ruins? Não, só é para públicos diferentes. Aí, então, cheguei na vida adulta, né? Comecei a entrar mais nas books redes. Aqui no Brasil eu quase não tinha muito contato, eu tinha muito contato lá na gringa, com livros da gringa, autores lá na gringa, leitores da gringa. Aí depois disso eu comecei a entrar em alguns grupos de leitores brasileiros. No Brasil eu só tinha grupos de Crepúsculo. Eu tenho, acho que até hoje, uns 4, 5 grupos de Crepúsculo que a gente fala até hoje, não só sobre Crepúsculo, mas sobre os atores que interpretaram, os livros quando vai sair, alguma entrevista que acontece, que fala alguma notícia, etc., sobre Crepúsculo. E a gente também divulga alguns livros que a gente gostou, que a gente leu. Elas leem os meus livros também, muito fofa, todas elas. Então, tipo assim, no Brasil eu só tive muito com esse contato com as leitoras de Crepúsculo, inclusive porque eu lia muita fanfic de Crepúsculo no site Minha Fanfiction e no fanfiction.net, que é um site gringo. Gente, isso daí era pré-Wattpad. Nossa, Wattpad, A3, Spirit. Isso daqui a gente lia por blog, entendeu? Tinha o Twilight Fanfiction também. Tinha o Foforks, quem lembra do Foforks? Enfim, nesse período, nesse momento, eu comecei a interagir e integrar mais
com leitores brasileiros, mas ao longo dos anos, por muito tempo, eu digo isso até 2021, eu só tinha contato mais com livros gringos. Eu baixava no KU, lia em inglês os livros, ou às vezes quando estava mais em alguma promoção ou alguma coisa, eu acabava lendo o livro. Se tinha tradução, eu também comprava já o e-book, porque para mim era mais fácil do que comprar livros físicos e tudo mais, ou esperar o livro físico vir. E às vezes, muitas vezes, o livro físico era bem mais caro do que o e-book, eu comprar o e-book em dólar. Então eu acabava fazendo esse caminho, né, para a leitura. Por que eu dei toda essa introdução? Porque agora eu estou nas book redes brasileiras, aqui no Brasil, e, gente, os leitores de livros clássicos são insuportáveis. Pessoas que são como eu, que ou gostam mesmo de livros clássicos, mas, tipo assim, não julga a leitura da outra pessoa, ou é que nem no meu caso, que gosta de clássicos, mas também gosta de contemporâneo, a gente tá morrendo de vergonha de falar que a gente lê livros clássicos. Que a gente é fã de uma Jane Austen, que a gente é fã do Emily Brontë, que a gente é fã do Dostoiévski, gente, eu sempre falo Toy Story, mas eu sei que não é isso, é que o meu cérebro assumiu essa frase, e aí toda vez que eu vou falar o nome dele eu não vou lembrar. Um George R.R. Martin, um Tolkien. A gente morre de vergonha de falar que a gente é fã desses livros. Um Shakespeare da vida, que a gente lê uma Clarice Lispector, a gente morre de vergonha de falar isso, porque vai que compara a gente com essas pessoas chatas. E nós estamos vivendo um período no Brasil que é muito complicado. Porque as pessoas, na verdade não é só esse período, porque pela minha análise, pelo que eu vejo, sempre teve isso, só que tá cada dia pior. Que é, as pessoas não estão lendo. As pessoas estão lendo cada vez menos. Por inúmeros motivos. E aí, no lugar de vocês, que se acham os cults da vida aí, os extremamente inteligentes, em vez de vocês apoiarem, abrigarem, trazer o público para perto de vocês só estão se afastando. Porque eu conheço muitas leitoras que que não lê clássicos, só lê os livros contemporâneos, mas que acaba não lendo o livro clássico porque vira e fala assim, não, o povo é muito chato, perdi toda a vontade de ler o livro. Por culpa de vocês. Vocês estão ficam culpando, julgando pessoas que leem livros mais contemporâneos, que são uma forma um pouco mais comercial de se escrever, que, gente, os livros clássicos só são clássicos porque que foi escrito naquele período. Foi escrito no período clássico lá. Tem todas as histórias aí sobre a literatura, que, né, o clássico, o renascentista, enfim, assim como a arte que digo é desenho, são barrocos, enfim, literatura de cordel e etc, poesias. Então, sempre teve assim, só que as pessoas viram e falaram assim, Amanda, perdi completamente a vontade de ler. Eu não suporto ouvir falar, por exemplo, de uma literatura clássica. Vou dar um chute aí, um Shakespeare, porque as pessoas são muito chatas. Não tenho vontade de ler as irmãs Emily Brontë, porque as pessoas são muito chatas, e aí eu perdi vontade de ler o livro. E o tanto que vocês julgam, vocês acabam afastando as pessoas de livros. E eu vou dizer uma coisa, inclusive. As pessoas para ler, quem não tem o hábito de leitura, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa a tia aqui explicar para vocês, seus bandos de marmanjo, tudo com cabelo já branco na cabeça, né? Ou às vezes até já tá com entrada, já tá calvo. Deixa a tia explicar uma coisa para vocês. Como que funciona o gosto para as pessoas começarem a ler. Elas têm que pegar livros mais simples, livros mais tranquilos, livros que são curtos, que são rápidos,
que faz ela ter aquele gosto pela literatura, ela vai começar, talvez, vamos jogar lá, um gibi da Mônica. Ah, é adulto, foda-se se ela é adulta e tá lendo livro de gibis, não tem problema, porque eu leio até hoje. Amo Maurício de Souza, tô acompanhando todas as histórias em quadrinhos. Então ela vai lá começar com uma história em quadrinho, aí ela vai pegar um juvenil, ou até mesmo um infanto juvenil, um livro que é mais simples, aí ela vai para o juvenil, aí depois ela pode ir para romances mais adultos, que aí tem uma pegada, um ritmo maior, inclusive que muitas das vezes, muitos desses livros que vocês tanto julgam, que vocês tanto reclamam, falam, ai, nossa, e julgam das várias formas, leitores e escritores dos livros, que eu tô falando assim, daqueles livros do top 10, do CEO, do mafioso, do agente secreto, do fazendeiro, do jogador de futebol, do jogador de hóquei, do jogador de futebol americano. Esses livros mais assim, elas vão começar a ler porque são coisas do dia a dia. Ah, Amanda, mas eu já tenho 30, as pessoas, tem mulheres de 30 anos que tá lá lendo livros sobre universitários. E daí ela já passou por aquilo, ela sabe como que é a adolescência. Às vezes ela quer voltar, ela quer ter um conforto. Gente, eu fiz bacharel em turismo. A maior dificuldade que no turismo nós temos é entender e explicar para a grande maioria da população que sentar na frente de uma televisão, ficar assistindo uma televisão, não é 100% um lazer. Ela não pode, tipo assim, para ela, o certo é, por exemplo, assim, ela ir numa praça, interagir com outras pessoas, aí é um outro lazer. Quer dizer que ela não pode se sentar lá para assistir a sua novela? Não, ela pode, mas temos que tentar trazer um pouco mais dessas pessoas que estão cansadas, que às vezes querem fugir da realidade, mostrar para essas pessoas que elas podem e ter condições, inclusive, de fazer isso. É todo um trabalho que a gente precisa fazer, é toda uma construção. E o livro é uma das coisas principais, porque hoje em dia a pessoa está nisso aqui. Está direto nisso aqui. Ela não vai parar para ler um livro se as pessoas são chatas e insuportáveis o suficiente para virar e falar que quem lê aqueles romances de top 100 da Amazon são romances ruins, são histórias ruins. Gente, todas as vezes, e aqui não é a Amanda autora falando, pelo amor de Jesus, eu estou falando como Amanda leitora. Todas as vezes que as pessoas viram, reclamam e falam meu livro é melhor do que os top 100, é péssimo. Tô falando, todas as vezes que eu vi, 100% das vezes que eu vi das pessoas reclamando, falando mal de livros, desses livros que estão lá no top 100, as histórias são péssimas. A forma de escrever é horrível, a forma de construção da história é horrível, a pessoa se acha a última Tolkien da Terra, ou na verdade até melhor do que Tolkien. Você vai ler a história, é uma merda. Aí tem aqueles autores que realmente, tem alguns autores que eles nem falam mal, mas eles também não sabem divulgar o próprio livro, porque estão lá tentando divulgar o próprio livro. Aí esses autores que são realmente bons, mas que ficam quietos, que ficam na deles, não têm leituras, porque eles não sabem divulgar e tá tudo certo, porque eles não estudaram marketing, por isso que muitos dos que eu conheço, eu vi e falam assim, não, a gente precisa desenvolver o marketing na história de vocês. Já fiz muita análise de perfil, e aqui eu não estou falando, tipo assim, compre meu curso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre as pessoas que arrotam, que comem abobrinha e arrota caviar, se acham a última bolacha do pacote, seja para escrever ou seja para ler. E você, principalmente os leitores desses livros estão afastando outras pessoas de conhecerem esses livros que são incríveis. Gente, você não é quem lê lá 1964, não é melhor, não é mais culto do que quem lê a babá virgem
a babá virgem do CEO. Você não é melhor do que essa pessoa. Você não é mais inteligente, você não é mais culto. Você só gosta de um gênero que é diferente da outra pessoa. Tem gente que é apaixonada por autoajuda, tem gente que não suporta autoajuda. E eu não vejo o pessoal da autoajuda, quem gosta de livros de autoajuda, criticando e falando mal das pessoas que gostam de clássicos, de livros contemporâneos. Porque, gente, vou falar aqui, tem muito livro de autoajuda que é maravilhoso. Como também tem muito livro de autoajuda que eu li e falei assim, meu Deus do céu, que merda é essa? Cadê as pesquisas? Porque normalmente esses livros têm pesquisas científicas, eles trazem as informações, então, tipo assim, é uma coisa para ajudar. Aí vem vocês, bando de alecrim dourado, que se acham os tops, os mais bambambam da situação, quando na verdade vocês não são. Vocês não são os bambambam da situação. Não são. E aí vocês estão afastando essas pessoas de lerem e conhecerem esses livros. Porque hoje em dia ninguém está tendo mais vontade de ler esse tipo de livro. Por causa de vocês. Não tem outra explicação. Essa guerra, essa briga de tipo assim, ai, quem lê, vamos lá, quem lê Percy Jackson, adulto que gosta de Percy Jackson, nossa, nunca cresceu porque tem que gostar de um George R.R. Martin. Não. São temas diferentes, são histórias diferentes, são jeitos de escrever diferentes e tá tudo bem. Para de ficar reclamando, para de ficar colocando e se achando os maiorais, pensando que você xingando esse tipo de pessoa, você vai fazer elas lerem os livros clássicos que vocês gostam. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque vocês só estão afastando as pessoas no lugar de estar indo lá e falando e pregando, vamos dizer, né, e pregando a palavra do livro tal. Todas as vezes que eu falo, por exemplo, assim, de Romeu e Julieta, todas as vezes que eu falo de um livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que eu falo desses livros clássicos, falo de Dom Casmurro, eu falo sobre... Ai, gente, qual que é o outro livro? O poema lá do Luiz de Camões, que eu esqueci o nome agora do poema, pelo menos lembrei o nome do autor, né? Toda vez que eu falo, que eu comento, as pessoas dizem assim, nossa, Amanda, que legal, e isso e aquilo. Não, eu tô falando que eu sou a melhor pessoa? Não tô falando que eu sou a melhor pessoa. Mas já vi também muitas outras pessoas divulgando O Pequeno Príncipe, que é um livro incrível, divulgando outros livros, inclusive clássicos, de uma forma que, tipo assim, faz as pessoas, que eu já vi muitos comentários de pessoas falando assim, nossa, sempre ouvi falar desse livro, mas as pessoas são tão chatas que me afastei, mas olha a sua explicação desse livro, como que foi interessante, vou ler. 1964. É 1964 ou 1984 do George... Peraí. Livro... 1964. Acho que é 1984. Não, é 1964. É isso mesmo. É isso mesmo. Que é da Revolução... É o mesmo da Revolução dos Bichos. É isso, né? Deixa eu ver. A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos. Do George Orwell, né? É isso aí. É George Orwell, né? Que tem. Deixa eu ver. George Orwell. George Orwell. 1984. É isso aí. Aqui, ó, 1984. Vamos ratificar aqui, já estou corrigindo aqui antes que alguém venha e fala. É 1984, eu só confundi. O 6 e o 8, enfim, vocês entenderam, é 1984. Vamos lá falar. Quando esse livro explodiu dias atrás, mano, nossa, foi o ano, faz uns quase 4 anos já que esse livro explodiu. Enfim, vocês entenderam. Quando esse livro explodiu há um tempo atrás, ninguém conhecia, mas aí veio as pessoas falando e comentando, alguns influencers falando, nossa, isso tá muito assim, explicando sobre o livro e falando sobre o livro, sem virar para as pessoas e falar assim, nossa, sou superior porque eu li esse livro há muito tempo. Não, as pessoas não falaram isso. Elas só exemplificaram. Muita gente achou
Interessante a forma como que a pessoa falou do livro, foi atrás para ler. Teve 50% de pessoas que gostaram, porque já estavam acostumadas com escrita e tudo mais, e as outras pessoas viram assim, não gostei desse livro, a escrita é muito difícil, vou ficar vendo vídeos de análise e comparação no YouTube, ou no Tico e Teco, né, ou no IG lá, ou na antiga rede do Passarinho, nunca foi muito bom acompanhar livros por lá. Mas nessas outras redes sempre foi. E estourou a Revolução dos Bichos também, do George Orwell. Também explodiu quando as pessoas falou, explicou isso e aquilo, sem dizer e sem falar, tipo assim, sou superior. E também sem falar de forma arrogante, de forma superior. Não, ele simplesmente pegou o livro, explicou o conceito. Pegaram os livros, explicavam o conceito deles, muitas das vezes explicando como que estava na nossa realidade, e as pessoas foram atrás para ler. Dostoiévski foi a mesma coisa. Nietzsche, então, Dostoiévski, Nietzsche e o outro lá que eu falo que é o Toy Story, as pessoas começaram a do nada vir falar, só que muita gente não consegue ler, porque não é acostumado com leitura, não é acostumado com esse tipo de com esse tipo mesmo de escrita e não gostou. E tá tudo bem, elas não são piores ou menos inteligentes que isso. Não, é só porque elas não estão acostumadas. Minha família. Se alguém, eu tenho muita gente daqui da minha família que não tem o hábito de ler. Na verdade, eu sou a única que tem o hábito de ler da minha família. O que eu fiz? Eu não mandei para eles um livro contemporâneo para eles começarem a ler. Eu dei o meu livro juvenil. O meu livro juvenil, a partir disso, que eles começaram a ler e começaram a adquirir esse hábito de leitura. Alguns também não conseguiram e tá tudo bem, porque você precisa ter um foco, uma situação assim, tipo de, estou prestando atenção, e essas pessoas não tinham esse foco de estou prestando atenção. E tá tudo bem. Não tem problema algum com isso. Então, esse é um recado, é um desabafo também para vocês que gostam de livros clássicos. Por favor, sejam mais legais. Sejam menos arrogantes. Diminui um pouquinho o ego. Diminui assim, ó. Diminui. Entendeu? Porque senão vocês só vão se afastar. Porque aí vai ter pessoas como eu, que gostam dos livros clássicos, que vai ter vergonha de virar e falar assim, eu gosto dos livros clássicos, pensando que as pessoas vão me comparar com esse tipo de gente chata. Eu não quero esse tipo de comparação pra mim. Eu quero, tipo assim, eu não quero ser a pessoa. Eu evito, inclusive até aqui, eu sempre evitei e sempre vou evitar falar de livros, de séries, de filmes que eu não gostei. Em particular, com os meus amigos e tal, às vezes com um ou outro leitor e tal, que vão ler esses livros, eu sempre viro assim, olha, eu não gostei desse livro, em particular. Não gostei desse livro, não gostei desse filme, não gostei dessa série. Mas assista, leia, para você tirar suas próprias conclusões, porque às vezes você pode gostar. Eu não gostei e eu explico os motivos do porquê que eu não gostei. E aí a pessoa vai ler. Já aconteceu de pessoas virarem e falar assim, Amanda, bem que você falou que seria só perca de tempo. E vai ter gente que vai virar e falar assim, nossa, eu amei. E eu falo assim, nossa, jura? Vou lá e pergunto por que, como que ela foi, por que ela amou, os pontos positivos que ela gostou. É isso, gente, eu tenho um livro aí que eu até brinquei nos stories falando que quem gosta dessa autora em si e tudo mais, meus amigos sabem que eu não gosto. E a outra virou e falou assim, nossa, eu sou apaixonada por essa autora. Eu virei assim, misericórdia. Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. E, por exemplo, sou apaixonada por Crepúsculo. Todo mundo sabe. Se você não sabe, caiu aqui de paraquedas. É a primeira vez que você está vendo. Sou apaixonada por Crepúsculo. Mas eu também sou apaixonada por Drácula. Então imagina a minha cabeça quando me apaixonei pelo Edward Cullen, que eu estava apaixonada por um vampiro que brilha, sendo que eu estava acostumada com os vampiros clássicos, que é igual ao meu pai. Como que eu fui chegar pro cara? Inclusive fiz até um vídeo e eu já gravei a reação de como foi o Drácula ouvindo que eu era fã de um vampiro que brilha. Quase fui deserdada, mas isso não vem ao caso. Como que foi? E eu sou apaixonada, eu não tenho problema algum. Crepúsculo é ruim, pra você é ruim, pra mim não é ruim.
Pra mim, eu amo a escrita de Crepúsculo, eu amo a história, eu amo a forma como os livros foram construídos. Odeio Jacob com todas as minhas forças. Não vou nem começar a falar aqui porque eu tenho todo um TCC, uma tese de mestrado e uma tese de doutorado e uma talvez pós-graduação porque eu odeio o Jacob. Isso daí eu tenho vários argumentos que eu odeio ele desde quando eu era adolescente, reli depois quando eu cresci e falei assim, eu odeio ele mais ainda. Enfim, e tá tudo certo. Mas as pessoas viram e falam assim, ai, gostar de Crepúsculo é vergonha alheia. Não é pra mim vergonha alheia. Porque eu gosto desse livro, eu vou fazer o quê? Se eu gosto desse livro, se a mesma pessoa que gosta de Romeu e Julieta, Mercador de Veneza e tantos outros clássicos, também ama Crepúsculo, 50 Tons de Cinzas, alguns dos livros lá de ranking, estão lá nos meus livros favoritos. Gosto de um mafioso que é possessivo, de um dark romance que ele destrói o mundo para deixar ela feliz e não destrói ela, tá? Vamos com calma aí também, porque violência contra a mulher aqui a gente só aceita se for vilã. E ainda assim depende, porque nunca é o mocinho que vai bater na vilã. É sempre a mocinha que vai bater na vilã se a vilã for uma mulher, né? Vai sentar o cacete, mas enfim, o mocinho vai estar lá, tipo assim, aplaudindo, essa é minha esposa. E é sobre isso. Eu vou fazer o quê? Se eu gosto disso, vocês vão falar assim, é vergonha alheia. Não é vergonha alheia, porque eu gosto. E da mesma forma que agora a situação está acontecendo ao contrário, está sendo vergonha alheia falar que gosta de clássicos. Porque vocês, pessoas chatas, insuportáveis e com ego aqui em cima, ou até maior, né? Ou tentando compensar alguma coisa do ego, né? Porque aí tem um ego grande para tentar compensar alguma coisa. Né? Ou duas coisas, talvez, não sei. Não sei, eu sei que, tipo assim, tá me dando vergonha alheia de virar e falar, nossa, sou apaixonado por livros clássicos. Sou apaixonada por filosofia. Gente, minha professora de filosofia virava pra mim e falava assim, como que você pode tirar 10 se você não vai na aula? Porque eu faltava de segunda-feira e a aula dela era de segunda-feira. Eu ia de vez em quando. Porque era segunda-feira também, gente. Aí na segunda-feira que eu ia, eu faltava na sexta. Mas enfim, não é sobre isso que eu estou falando. Eu tirava 10 nas provas dela. E ela falava assim, como que você consegue tirar 10? Eu olhava pra cara dela e falava assim, porque eu estudo esses livros em casa. Quando eu entrei no colegial, eu já tinha lido muitos livros de filosofia. Eu já tinha lido Sócrates, eu já tinha lido Platão, eu já tinha lido outros filósofos aí da Grécia, então, a grande maioria eu já tinha lido, principalmente porque eu estudo cultura grega desde os meus 12 anos, que eu vou atrás. Gente, eu estudar é pegar o livro, sabe? Pegar o livro assim, ó, em biblioteca e estudar, porque na época não tinha internet pra gente estudar, então eu ia atrás dos livros. E eu gostava desse tipo de... Na faculdade, gente. Na faculdade eu vi um livro de filosofia que eu nunca tinha visto na minha vida, eu fui lá e peguei o livro pra ler. Todo mundo vai falar assim, mas por que você está pegando esse livro, sendo que nem o professor exigiu para a leitura desse livro? Sim, porque eu gosto de ler. Simples assim. Então, tá dando vergonha alheia de dizer que a gente gosta desses livros clássicos. Por culpa de vocês. Mas, enfim, é isso. É você também, quem mais aqui concorda comigo, que gosta de clássicos, e você que não gosta de clássico, você sentiu isso também? Deixa aqui nos comentários que foi um desabafo, foi uma, né, tipo assim, vamos extravasar, porque estou precisando extravasar nessa situação, enfim. E é sobre isso, um beijo, tchau!